Boa noite, vamos a mais um estudo do livro A Loucura sob Novo Prisma, do Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, lembrando sempre que ele escreveu essa obra quando encarnado estava. Vamos fazer uma oração e vamos dar início à nossa meia hora de estudos. Deus, Senhor nosso, nós aqui estamos uma vez mais agradecidos, Senhor, por podermos estar compartilhando os conhecimentos que o Senhor deixou à humanidade através de diversos missionários que passaram para nós os ensinamentos e as instruções que o Espiritismo nos traz. Possamos nós também, debruçando-nos sobre estas obras, realizarmos o trabalho de esclarecimento próprio do outro e assim exercendo a caridade necessária a todos aqueles que conosco convivem. Assim seja. Boa noite, Gracinha. Vamos estar então aqui nesse estudo. Continuamos. Então nós estamos na parte do tópico primeiro, tradição popular, não é? Que o Dr. Bezerra de Menezes traz demonstrações experimentais da existência da alma. E ele diz assim: achava-se comandando o destacamento na cidade do Crato, 80 léguas distante da capital, e uma noite, dormindo em rede, foi acordado por lhe abalarem sensivelmente, não havendo no quarto fechado quem o pudesse fazer. Aqui o Dr. Bezerra de Menezes está falando a respeito do fato, que se deu na província do Ceará com o coronel Luiz Torres, Então, capitão, e geralmente conhecido por Capitão Lucas. E aí ele diz, o que eu acabei de ler, e ele continua assim: ao despertar, soou-lhe aos ouvidos a voz flébil de sua irmã predileta, que se achava na capital, e a voz articulou estas simples palavras. Luquinhas, era como o tratava, adeus, não dormiu mais. Acreditando na morte da irmã e do fato fez referência aos amigos da cidade, que em poucos dias deixou por ter sido rendido no comando. Efetivamente, naquela noite, falecera a querida irmã do capitão, o qual foi o próprio a referir-nos o fato. Ainda um outro, para a prova da verdade da tradição. Aqui a gente para comentar um pouquinho, que novamente nós vemos um espírito de uma pessoa, da família, no caso do coronel Luiz Torres, no caso chamado de Capitão Lucas, tanto quanto a história anterior do estudo da semana passada, que vimos o fenômeno psíquico no momento da morte, a acontecer, do espírito, do filho de uma senhora, estar indo avisar a mãe, e consequentemente, através da mãe, ao pai, de que ele havia falecido. Aqui nós vemos a irmã, então, o capitão Luiz Torres, chamado de Capitão Lucas. Na verdade era um coronel, realmente um coronel Luiz Torres, mas geralmente conhecido por Capitão Lucas, e que estava em sua cidade, dormindo em uma rede, e foi acordado ouvindo a voz da sua irmã lhe dizendo: Luquinhas, que era como ela o tratava, adeus. Repetindo, no livro Fenômenos Psíquicos no Momento da Morte, de Ernesto Bozan, esse fato é muito bem colocado e explicado
estudado por Ernest Buzan, mostrando como que no momento da morte há diversos tipos de fenômenos psíquicos que ocorrem. E também em livros atuais, como por exemplo do Dr. Raymond Moody Jr., né? Vida Após a Vida, ele relatando, né, o que ele observou em pessoas que passaram pela experiência de quase morte, relata também fenômenos psíquicos que ocorreram. Continuemos agora com mais um fato narrado pelo Dr. Bezerra de Menezes sobre esta questão. Ele diz assim: Manuel Seve, moço de espírito elevado e nosso companheiro de estudos experimentais sobre espiritismo, faleceu na capital federal no dia 15 de julho de 1895, pelas 6 horas da tarde. Era natural do Maranhão, onde tinha a família paterna. Poucos dias depois da morte, manifestou-se ao capitão do exército Manuel Raimundo de Souza, dizendo-lhe que dera à família imediatamente sinal de seu passamento, o que nos comunicou e a outros amigos, o capitão Raimundo. Pelo vapor do norte, recebeu o padre Seve, irmão do morto e seu hóspede enquanto vivo, uma carta do pai que lhe referia o seguinte: No dia 15, cerca das 11 horas da noite, achando-se toda a família agasalhada, foi subitamente despertada pelos gritos de uma jovem, irmã querida de Manuel Seve, que dizia ter visto um homem penetrar em seu quarto, onde ainda se achava, pois que ela ainda o via. Rodeada dos seus, cobrou ânimo e, enfrentando o insolente que ousara entrar em seu aposento reservado, soltou um brado de espanto, declarando que o homem era seu irmão Manuel, o qual desapareceu de sua vista, tão depressa foi reconhecido. Foi um tumulto na casa, chorando todos, na persuasão de que aquilo fora sinal de que o amado Manuel tinha morrido, ou antes, que o caro amigo viera a ele mesmo trazer o sinal de sua morte. Só o velho pai, incrédulo, viu o fato por um prisma sem dúvida mais aterrador para seu coração. Para ele aquilo era efeito de alucinação. A amada filha estava alucinada. Procurou como pôde acalmar a tempestade, tranquilizando a própria moça, que conciliou o sono e, dormindo, sonhou. E no sonho viu o irmão estendido num sofá, no meio da sala, tendo à cabeceira uma mesa, sobre a qual um crucifixo e 2 velas, estando o corpo coberto por um lençol. Ora, isto que era o quadro real do que se deu aqui. E nós presenciamos, não abalou a crença do velho pai, que à hora do costume foi para seu emprego, onde depois do meio-dia lhe foi entregue um telegrama do filho padre, dando-lhe a triste nova. O que aí fica narrado é o transpunto da carta do velho Seve ao filho padre, a quem pedia explicação de tão estupendo acontecimento. O estupendo sucesso foi narrado nos jornais desta capital, invocando-se o testemunho do padre, que não o deu, porque é padre, mas que também não desmentiu o fato, porque não podia abafar a verdade. É, pois, um fato tão autenticado quanto é possível exigir-se o da aparição da alma de Seve no Maranhão, na mesma noite de seu desprendimento aqui na capital. A comunicação feita ao capitão e a apresentação à irmã completam-se no sentido de fazerem patente a verdade do sucesso.
Centenas equivalentes poderíamos dar aqui. Os 3, porém, que demos nos parecem suficientes. Vamos lá. O Bezerra de Menezes está narrando aqui a história. Ele narra 3 fatos, né? Na verdade, ele coloca fatos bíblicos na tradição popular, né? Está na Bíblia, além de popular, são fatos também de estudos teológicos, filosóficos, antropológicos. E já depois da tradição popular, fatos ocorridos em que em várias famílias brasileiras dificilmente não há uma narrativa como desses que citamos. Em todos eles, o que acontece? Alguma pessoa que esteja com as faculdades mediúnicas, né, da vidência, da audição, mais atentas, não são mais atentas, mais com maior possibilidade, né, mais flexíveis para serem usadas, essas pessoas então recebem aquele comunicado, aquela visão e ouvem. Alguns só veem, outros têm processo de escutarem barulhos, como o filho que se colocou para os pais após a morte ou no momento da morte e tomba um castiçal. O que acontece ali é de que os pais escutam aquele barulho, mas quando vão ver, o castiçal está no local. E assim, fenômenos da audição como o Capitão Lucas, o Coronel Luiz Torres, né, conhecido como Capitão Lucas, que é irmão chamado de Luquinhas, escuta, né, Luquinhas, a Deus. E ele diz então que a irmã morrera. Assim como o velho pai do Manuel Seve, dizendo que a filha estava alucinada. Esse é um mecanismo de defesa psicológica, é um mecanismo de defesa para que nós não tenhamos ali aquela convicção de que uma pessoa muito querida nossa morreu. Entretanto, prova-se não ser alucinação quando a irmã sonha, né, que está... sonha não, a irmã vê o irmão. E aí tem uma parte que ele diz, né, que para ele, né, o velho Manuel Seve, aquilo era efeito de alucinação. A amada filha estava alucinada. Procurou como pôde acalmar a tempestade, tranquilizando a própria moça, que conciliou o sono e dormindo sonhou. E no sonho viu o irmão estendido num sofá no meio da sala, tendo à cabeceira uma mesa sobre a qual um crucifixo e 2 velas, estando o corpo coberto por um lençol. Isto, no caso, era o quadro real do que se deu, e a irmã sonhou. Como muitos de nós, eu mesmo já tive sonhos em que presenciei velórios e após 1 a 2 semanas realmente estava participando do velório e via que as cenas que eu havia visto no sonho estavam acontecendo ali na minha frente em realidade. Boa noite, Cris. E isso deixava, né, e deixa muitas pessoas realmente atordoadas, né? Muitas pessoas, já falei aqui e repito, chegam a mim e falam: não tem como tirar isso de mim? E eu digo: não tem como tirar. Por que não tem como tirar? Porque é um fenômeno que realmente não se tem como controlar, né? E não tendo como controlar, não há possibilidade nenhuma de falar assim, então é possível tirar. Por que não tem como controlar? Porque é no momento de emancipação do espírito. É no momento que nós dormimos e há a emancipação da alma, em que nós, em espírito, estamos libertos das amarras, né, daquilo que está
nos aprisionando a este corpo carnal. Então nós não temos o controle diante disso. Quando estamos emancipados, obviamente as nossas percepções ampliam-se e em estado, não é? Como se convencionou chamar no movimento espírita, boa noite, Ana Lúcia, irmã, né? Se convencionou chamar no movimento espírita em estado de desdobramento. Nós não temos como controlar, até porque em espírito nós não temos nenhum impacto sobre aquilo, que é um acontecimento natural na vida do espírito, o momento da desencarnação. Mas quando nós estamos nos grilhões da matéria, né? Nas algemas que a matéria nos dá, quando nós retornamos à nossa consciência objetiva no estado físico, nós temos aquele impacto grande com aquela lembrança daquele sonho premonitório, e quando nós vemos que aquilo está acontecendo, nós ficamos apavorados, principalmente para aquelas pessoas que não têm uma espiritualidade que as coloque numa situação de olhar as coisas sob um ponto de vista maior, o ponto de vista da vida futura, como bem coloca Allan Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo. Quando nós nos colocamos olhando para a vida no ponto de vista da vida futura, nós temos realmente maior possibilidade de estarmos elaborando em nós essas percepções, esses momentos premonitórios, esses episódios que ocorrem e que nós não temos controle sobre eles, como expliquei, né, anteriormente. E esses fatos narrados por Dr. Bezerra de Menezes são fatos que são narrados por ele, mas que não somente ficamos nos fatos narrados por ele. Citei aqui outros livros, nós temos diversos fatos, como no livro Fenômenos Psíquicos no Momento da Morte, do Ernesto Bozano. Também do Ernesto Bozano nós temos o livro A Crise da Morte, que traz diversos fatos a esse respeito. E nós temos diversas histórias, né? Outras que nós temos no cotidiano nosso, com pessoas próximas a nós. Isso é um estudo, né, muito prático também do Espiritismo em relação ao estudo específico desses fenômenos que ocorrem no momento da morte. São essas aparições, né, de mortos, de pessoas que acabam de desencarnar e aparecem a seus familiares, como lhes avisando que morreram, como lhes avisando que é preciso estar a orar por eles, né? Como lhes avisando que é preciso compreender que a vida não termina na morte, porque essas pessoas tiveram a possibilidade de irem avisar aos seus familiares queridos sobre o que estava havendo com elas. Isso é muito interessante, isso é muito bom, né? De olharmos com um olhar de pesquisa, com um olhar de estudo, aprofundando-nos nesses processos e assim fazendo com que nós tenhamos maiores possibilidades para avançarmos nos conhecimentos que o Espiritismo nos proporciona e, ao mesmo tempo, avançando nesses conhecimentos, percebermos a morte como um estado natural de transição, de passagem para uma outra dimensão. É muito importante que nós apanhemos dessas tradições, dessas histórias populares, reflexões profundas sobre
o que até, então, temos aí uma gama de ensinamentos e de evidências, evidências muito fortes daquilo que o Espiritismo nos traz. Por exemplo, a imortalidade da alma. E óbvio, havendo a imortalidade da alma, óbvio, nós temos que dizer sobre a existência de Deus. E também Deus, imortalidade da alma, e também a comunicabilidade dos espíritos. Porque aquela pessoa que acaba de morrer, ela não é mais um espírito encarnado, então chamado de alma. Ela é um espírito desencarnado, que se comunica com um familiar que esteja com as faculdades mediúnicas naquele momento mais flexíveis, possibilitando aquele contato. E essas aparições também trazem não só o fator de se falar das aparições de espíritos, mas também dos fenômenos que essas aparições podem trazer consigo, que são os fenômenos, por exemplo, de efeitos físicos, como o do filho que vai se apresentar aos pais e dá a entender, através de um barulho, que um castiçal havia caído e, entretanto, não caiu. Nós temos de pensar, racionalizar, refletir sobre esses eventos, e para fazermos essas reflexões conforme o entendimento que o Espiritismo nos traz, temos de estar estudando, temos de estar nos movimentando em pensamento para que essa luz se faça em nossas mentes, em nossa inteligência, e que abranja assim também a nossa convicção de podermos estar cada vez mais nos preparando para esse momento que chegará para nós também, que é o momento do morrer, que é o momento da morte, o momento da nossa morte. E como nós podemos estar preparados? Porque nós estamos falando sobre isso. Nós podemos estar preparados na medida em que nós venhamos a ter, a partir desses fenômenos, dessas aparições, também as consequências morais, as consequências éticas desses fenômenos, que são: então há uma vida futura. E se há uma vida futura, obviamente, há a possibilidade de nós estarmos realizando o fator de que há uma moral a seguir, e há uma moral que, digamos assim, está instituída, e que é a moral cristã instituída por Jesus Cristo. Vamos encerrando, que Deus nos abençoe. Hoje vamos encerrar um pouco mais cedo, não pelos latidos do cãozinho, mas porque nós vamos partir para um outro capítulo, e eu não gostaria de iniciar e deixar realmente para estar só no início, muito no início. Vamos orar. Deus, nosso Pai, nós estamos aqui agradecidos por mais um momento de estudo, de esclarecimento. Que o Senhor abençoe a todos nós, a todos os familiares aqui presentes, aos espíritos encarnados e desencarnados. E à medida que estudamos, Senhor, possamos nos preparar, possamos nos movimentar para este momento, tanto da morte dos nossos queridos familiares, tanto quanto da nossa, estando, claro, essa preparação tendo tudo a ver com o nosso estado de consciência. Que o Senhor nos abençoe, nos ilumine e nos dê uma noite de paz. Assim seja. Muita paz a todos.